Meu nome é João Felipe e hoje iremos ter uma pequena aula sobre BIOS e UEFI e as principais configurações que você deve fazer para manter o seu computador funcionando da maneira mais adequada possível. Primeiro, vamos ver o que é BIOS e o que é UEFI. BIOS, ou Basic Input Output System, é basicamente o que faz o seu computador iniciar, definir os parâmetros adequados para o seu hardware e carregar o sistema operacional. Ela foi criada em 1981, junto com o IBM PC 5150, e foi utilizada como firmware padrão dos computadores desde então. Porém, por volta de 2005, a Intel criou a UEFI, que é Unified Extensible Firmware Interface, ou interface de firmware extensível unificado. Né? É basicamente a mesma coisa que a BIOS, só que um pouco mais atualizada para os tempos atuais. Como BIOS, o termo BIOS se tornou convenção, mesmo as placas que utilizam UEFI, a gente acaba chamando de BIOS como um termo genérico, né? Apesar de praticamente nenhuma placa hoje em dia utilizá-la mais. Aqui a gente tem um exemplo de uma BIOS, né? Já UEFI, porém do padrão mais antigo, né? No caso, essa aqui é uma da American Megatrends de 2012. Aqui podemos ver já uma um pouco mais nova, uma BIOS da ASUS. Vocês veem que ela tem uma interface gráfica bem mais avançada e nela você pode mexer com o mouse, inclusive. Já essa daqui, de 2012, da AMI, infelizmente é só com as teclas do computador, as teclas direcionais, cima, baixo, esquerda e direita. Essa da ASUS aqui, a gente vai ver as principais configurações que a gente tem que fazer nela para que o computador funcione da maneira mais rápida e mais adequada para você. A gente primeiro vai ver o Boot Priority. Né? Nessa da AMI, você iria com o teclado e iria pressionar até essa aba de boot que a gente está aqui, iria selecionar o disco para você fazer o boot no computador. No caso aqui, utilizando apenas as teclas direcionais. Já nessa da ASUS aqui, vocês veem que ela tem uma interface gráfica bem mais avançada. Nessa interface gráfica, você iria pegar o mouse, iria com o pendrive, com Windows ou Linux inseridos no computador, iria simplesmente colocá-lo em cima do disco de inicialização aqui atual, que está como Windows Boot Manager, permitindo que o computador inicie o boot pelo pendrive para você instalar o sistema operacional novo no computador. Outra opção importante aqui é o XMP ou DOCP. Isso vai depender da fabricante do processador. XMP ou DOCP é basicamente o perfil da memória. A memória RAM, como vocês podem ver aqui, no caso, são duas memórias de 8 GB G.Skill. Elas funcionam por padrão, no caso dessa placa, que é uma placa DDR4, a 2133 MHz. Porém, a maior parte das memórias consegue ser muito mais rápida que isso. Muitas vezes chegando, no caso do DDR4, a 3200, 3400 ou até mais. Para isso,
você deve ativar o XMP ou DOCP da memória, fazendo com que ela funcione mais rápido. Aqui é só você clicar nessa opção XMP que está desabilitado e selecionar o perfil que você quer. Geralmente vai ter só um ou dois perfis. Geralmente o perfil mais adequado é sempre o primeiro. Aqui a gente vê o exemplo de uma outra BIOS, só que dessa vez da fabricante MSI ou MSI, mas você pode ver que aqui é mais ou menos a mesma coisa. Aqui está a questão do boot priority, vocês podem ver aqui que está com CD primeiro, depois o HD, depois os USBs aqui, né? E aqui, no caso dessa MSI, você iria para ver a questão do XMP ou DOCP nessa parte que diz memória, aqui, memory. Aqui a gente pode ver, por exemplo, uma placa da ASUS, porém utilizando o processador AMD. No caso dessa placa AMD, você vai ver escrito DOCP ao invés de XMP. Aqui a gente tem uma placa da Gigabyte, né? É a mesma coisa. O perfil 1 do XMP selecionado para a memória. Aqui a gente já pode ver uma outra placa Gigabyte com o XMP desativado, né? Você iria aqui clicar nessa opção de XMP e ativar o primeiro perfil do XMP, que geralmente é o mais adequado. No caso aqui, essa placa já utiliza DDR5, por isso as frequências maiores aqui. E outra opção muito importante também, especialmente se você tem uma placa de vídeo mais nova, especialmente se for da Intel, é essa opção, Resize Bar Support. Sempre deixe ela ativa. E essa opção também, Above 4 GB MMIO BIOS Assignment. Lembrando que em cada BIOS essa terminologia pode ser um pouco diferente. Por exemplo, algumas, ao invés de Resize Bar Support, vai estar como Resizable Bar, né? E no caso do Above 4G B MMIO BIOS Assignment, algumas, por exemplo, a ASUS coloca Above 4GB Decoding ou Above 4G Decoding, mas é sempre mais ou menos essa terminologia aqui, Resizable Bar e Above 4G Decoding, né? Ou Above 4G BIOS Assignment. E basicamente isso. Aqui a gente pode ver, no caso, uma placa MSI com os perfis de memória aqui, né? E o boot priority aqui, né? Cada BIOS vai ser um pouco diferente. Eu peguei de diversos fabricantes e vocês veem que nenhuma delas é igual, né? Todas são um pouco diferentes. Mas você pode sempre recorrer ao manual da sua placa-mãe ou do seu notebook, né? Muitas vezes essa informação vai estar lá. E caso não esteja, sempre vale dar um Google. Afinal, muita gente já pode ter tido essa dúvida e você vai achar, provavelmente, aonde fica a configuração adequada da sua placa. Vale a pena lembrar que em muitos notebooks, mesmo notebooks mais novos, eles
muitas vezes podem utilizar uma interface assim, mais arcaica, como o dessa BIOS AMI, né? Especialmente notebooks voltados ao mercado consumidor padrão, né? Como os Acers mais básicos, os Dell, etc. Mas as configurações aqui são as mesmas. Vale a pena lembrar também que muitas fabricantes de notebook acabam escondendo as configurações de XMP ou DOCP do usuário, né? Mas, se por acaso o seu notebook tem suporte, provavelmente essa configuração já vai estar ativada por padrão, né? Afinal, a fabricante do seu notebook não quer que ele funcione mais lento. Porém, em casos de desktop, né, como a gente vê dessas placas aqui, da Asus Gigabyte MSI, né, ou MSI, essas opções elas não vêm ativadas por padrão, afinal, eles não sabem qual é o hardware que você vai juntar com a placa deles. Então é sempre bom checar. E, no caso de notebooks, geralmente o que você vai mexer neles mesmo é somente a questão do boot.